Agora o NTV News. Ludmila Falcão preside mesa diretora da Assembleia Legislativa e, em entrevista ao jornalismo da NTV, a deputada fala sobre questões relacionadas à saúde, recuperação de estradas e também o agronegócio. Estudante que estava em veículo atingido durante tiroteio na BR-365 fala sobre os momentos de medo e tensão. Trio é preso com dinheiro, arma e drogas na Avenida Fátima Porto. Adolescente é detida por pichação no Coreto. A gente fala sobre a roda de conversas destinada a mulheres com deficiência. Encontro de gestores de cultura debate políticas públicas para o setor. Campanha conscientiza sobre a prevenção ao câncer de intestino. FPM lança novidades em pós-graduação na área de gastronomia. Associação promove blitz educativa sobre o transtorno do espectro autista em Patos de Minas. Agora no NTV News. Pelo menos 3 pessoas foram detidas com drogas e dinheiro em um veículo de aplicativo na Avenida Fátima Porto. Esse fato foi registrado na noite desta terça-feira, por volta das 21h30, quando a Polícia Militar realizava na Avenida Fátima Porto uma operação conhecida como batida policial. Eles abordaram um veículo que estava aí sendo ocupado por 4 pessoas e havia também uma plaquinha de identificação no veículo dizendo que se trata de um desses veículos de aplicativos de corrida. Quando os ocupantes perceberam a presença dos militares, eles começaram a ficar um pouco mais nervosos, apresentaram um comportamento suspeito que fez com que os militares parassem esse veículo. O motorista foi o primeiro a ser abordado pelos policiais, mas nada de ilegal ou ilícito foi encontrado com ele. Já o jovem de 25 anos, que era um dos passageiros, ele foi encontrado com ele uma arma de fogo, calibre 32, com mais 10 munições do mesmo calibre. Durante a abordagem, ele chegou a tentar jogar essa arma para debaixo do banco, mas os militares viram toda a cena e conseguiram aí apreender essa arma de fogo que estava com ele. No banco de trás havia também um casal que também foi abordado pelos policiais e durante aí as análises, na vistoria nessas pessoas, os policiais encontraram uma quantia de R$ 4.744 em dinheiro em cédulas diversas, ou seja, em notas aí, por exemplo, de 2, 5, 10 reais, várias notas que somadas dão aí essa quantia de R$ 4.744. Encontraram ainda 5 tabletes de maconha com esses 2 suspeitos que estavam no banco de trás. 4 desses tabletes escondidos aí embaixo de um banco. O motorista ele foi liberado por não ter sido encontrado nada de ilícito com ele, mas o casal e esse passageiro tiveram que ser conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. Um detalhe importante também é que o casal estava com uma criança de 2 anos de idade. Então, o Conselho Tutelar teve que ser acionado e a criança foi entregue aí aos cuidados da avó. Já os 3 suspeitos, como eu já disse, foram encaminhados então para a Delegacia de Polícia Civil e os materiais foram apreendidos. Uma estudante que estava na van atingida por disparo de arma de fogo durante tiroteio na BR-365, ocorrido no último fim de semana, falou ao jornalismo da NTV sobre os momentos de tensão vividos por ela e os outros passageiros. Os disparos ocorreram no último domingo na BR-365 em Patos de Minas. 2 pessoas estavam em uma moto quando efetuaram os disparos no entrocamento da BR com a entrada do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Ninguém foi atingido. Júlia estava em uma van junto com outras 5 pessoas. Uma bala acertou o veículo. Foi muita tensão. É um momento que eu não desejo para ninguém, porque a gente estava chegando de viagem e ninguém esperava por aquilo, então foi bem desesperador. A jovem conta que ela e o motorista foram os únicos que ouviram os disparos e que a bala acertou próximo à cabeça dela. Como a gente estava chegando, estava todo mundo muito cansado. A maioria dos alunos ali dentro da van estava com fone de ouvido. Eu, inclusive, estava com fone de ouvido, só que eu estava com um lado só, eu estava só com o lado esquerdo.
E aí eu percebi que a minha amiga estava com uma movimentação diferente. Ela toda hora olhava na cortina e parava. E aí eu fiquei achando meio estranho, mas passou. Uma meia hora depois, começou, né, o tiroteio. Eu fui a primeira pessoa a escutar e eu vi também. E aí, como eu fui a primeira pessoa a ver, eu deitei rápido no chão da van. Até machuquei o braço e a perna porque eu deitei muito rápido. E o pessoal, eles viram aquela movimentação minha, achou estranho. Tinham escutado o barulho também, que foi muito alto. E aí eles começaram a rir porque não entenderam o que estava acontecendo. Pensou que fosse o pneu estourando, uma garrafinha. E aí eu gritei tiro. E no que eu gritei tiro, eles ficaram assustados. E quando eu mostrei a lataria, ela estava com um buraco. Passei o dedo, inclusive, na hora lá. Vi que estava muito quente. E aí eles acreditaram em mim. Quando parou a van, a gente viu que o tiro ele tinha atravessado de um lado para o outro. Tinha dado uns 6 dedos da cabeça da gente que estava ali na hora, inclusive. Então foi muito desesperador. Acho que foi um livramento mesmo. Foi Deus que olhou por todos nós que estavam ali no local. Que aí tinha uma jovem logo no banco abaixo do lugar que aconteceu o disparo. Ela falou assim, é tiro, porque tá com cheiro de pólvora. Assim que eu parei, fui reparar, aí olhei e vi que realmente tinha sido um disparo. Tinha uma jovem sentada no banco logo abaixo. Se ela está em pé, com certeza ela tinha sido vitimada. A van estava com estudantes em Coromandel para fazer uma pesquisa científica. Júlia acredita que foi um livramento. Frio na barriga, né? Liguei para minha mãe, contei para ela o que tinha acontecido. E automaticamente ela ligou para o meu padrinho, que é tenente-coronel de Unai. Ele já tomou as devidas providências, já descobriu o que tinha acontecido. Tinha sido uma briga de gangue, briga de bairro. Eu estava no local errado e na hora errada, né? Mas graças a Deus que não feriu ninguém, não acertou ninguém. Acabou acertando a nossa van e um outro caminhão, mas graças a Deus os 2 motoristas também ficaram intactos. E é isso que a gente está agradecendo hoje, é isso que eu agradeço hoje, né, pela minha vida. Perigo, né? Risco grande. Uma adolescente foi apreendida em flagrante enquanto pichava a parede do coreto na Avenida Getúlio Vargas. A repórter Paula Mota tem as informações. As informações da Polícia Militar é de que essa jovem de 14 anos foi flagrada por imagens de câmeras de segurança aqui na praça onde está o coreto, na Avenida Getúlio Vargas, pichando o monumento. Ela estava aí com uma canetinha na hora da abordagem da Polícia Militar. Essa canetinha foi utilizada para fazer as escritas e em conversa com a jovem, ela disse que escreveu o próprio nome porque já tinha visto outras escritas no entorno do coreto e por isso resolveu escrever o nome dela também. Nós demos uma volta, inclusive, para dar uma olhada nesses outros locais. De fato, há muitas pichações, não somente no coreto, mas também no entorno, aqui da praça, nas estruturas, nos bancos, em algumas ferramentas, alguns pontos que a gente foi encontrando aí, que estão aí também com pichações. Fato é que essa jovem precisou ser encaminhada para a delegacia juntamente com a mãe, por se tratar de uma menor de idade. Passou pelos procedimentos na delegacia e foi liberada na sequência por essa pichação, que, conforme previsto por lei, é crime. Depois do intervalo aqui no News, a gente fala sobre a roda de conversas destinada a mulheres com deficiência e encontro de gestores de cultura debate políticas públicas para o setor. Uma roda de conversa destinada a mulheres com deficiência foi realizada na manhã de hoje. A ação faz parte de uma programação dedicada a intensificar as reflexões sobre a mulher. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou uma roda de conversa com mulheres com deficiência para ouvir e debater sobre a demanda desse público no que diz respeito aos desafios enfrentados enquanto cidadãs na sociedade e especificamente no convívio social nos mais diversos ambientes da cidade de Patos de Minas.
O objetivo da ação é, com isso, levar as demandas ao conhecimento do poder público para que este consiga criar e melhorar as políticas públicas voltadas para essas pessoas. Nós tivemos aí um mês de março todo trabalhado em função ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né? O nosso objetivo com essas ações é mesmo uma valorização, um empoderamento e um trabalho direcionado às mulheres, né? Na verdade, o dia é de todos, né? Acho que a gente tem ali 365 dias que são das mulheres, mas nós tivemos várias ações dentro da Prefeitura e na Secretaria de Desenvolvimento Social isso não foi diferente. Nós temos o Centro de Referência da Mulher, que fizeram ações em escolas, em distritos, juntamente a várias empresas, inclusive, foram feitas aí junto com a Rede Patos, que é o nosso grande parceiro aí, que são todas as empresas do nosso município, tanto do âmbito público quanto do âmbito privado, que fazem parte. E também nós tivemos ações dentro do Centro de Convivência da Terceira Idade, foi feita também valorização das nossas servidoras aqui na Secretaria, nós tivemos um dia comemorativo e nós estamos também aí nessa luta com a pessoa com deficiência. A roda de conversa hoje é ainda em alusão ao mês da mulher, né, em comemoração ao Dia da Mulher, que se estendeu pelo mês de março, e nós decidimos convidar mulheres com deficiência para estar encerrando essas comemorações, esses eventos, né? O objetivo aqui hoje é estar trazendo para perto, né, da atual gestão esse público com deficiência, para estar ouvindo mesmo, né? Para estar entendendo quais os anseios, né? Quais as principais dificuldades encontradas em nosso município, e o intuito nosso é fazer com que possamos direcionar políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Para isso, foram convidadas mulheres com deficiência físicas e psíquicas para representar esse local de fala e, assim, repassar à gestão municipal. A roda de conversa consiste em cada um ter seu espaço de fala, cada um falar o que vivencia, o que almeja, né, para o município, para o público em específico. Nós estamos aqui hoje com pessoas mulheres com deficiência física, deficiência auditiva, visual, intelectual, dentre outras, né? Estamos aí com as entidades, a Sociedade dos Surdos, a ADV, a APAI, né? E nosso intuito é isso, é trazer para perto essas pessoas de forma que possamos fortalecer o vínculo entre poder público e entidade e as pessoas com deficiência. Ações como essa são de suma importância para que ações e políticas públicas sejam mais efetivas e cumpram o dever de atender a todas as pessoas em suas mais diversas individualidades. Enquanto diretora da pasta de pessoas com deficiência, posso falar com precisão que é uma preocupação, né, da atual gestão, na pessoa do nosso prefeito Falcão, da vice Sandra, em estar direcionando políticas públicas para o público PCD, né? E nada mais importante do que ouvir as próprias pessoas para que possamos direcionar esses trabalhos, né? Sabemos que temos muito que avançar, mas que estamos caminhando, né? Estamos dando os primeiros passos e isso é o mais importante. Tenho certeza que coisas boas virão, tem muita proposta, muita coisa para acontecer ainda. Gestores de cultura e turismo de todo o estado estão reunidos essa semana em Belo Horizonte e o encontro vai até amanhã, quinta-feira, debatendo a elaboração de políticas públicas para o segmento em Minas. Além de gestores culturais de municípios de todo o estado, o encontro também tem a participação de várias entidades e parceiros que fazem parte da cadeia produtiva da cultura e do turismo em Minas. Nesta quarta edição do encontro vão ser apresentadas várias experiências de trabalho que deram certo e projetos que visam contribuir para a construção e o desenvolvimento de políticas públicas para o setor. Esse ano nós temos um foco muito grande e também um objetivo da Secretaria de sensibilizar as prefeituras para a importância de receber os recursos da Lei Paulo Gustavo. São 390 milhões que virão brevemente, tanto para o estado como para os municípios, e é preciso capacitar esses gestores para fazer os seus editais, e é também
necessário capacitar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura para que entrem nos editais, para que nós possamos, de forma tão sonhada, executar a descentralização dos recursos para todo o território de Minas Gerais. Esse ano que temos um volume imenso, o total são 570 milhões de reais para a cultura. No primeiro dia do encontro foi feita a entrega do selo Cidade Amiga do Audiovisual. A minha cidade é amiga do audiovisual. A minha cidade é amiga do audiovisual. Nós temos hoje, e já fizemos isso no passado, hoje mais 100 cidades capacitadas para compreender a dinâmica do audiovisual e, quando os recursos chegarem, saber distribuir de forma com qualidade esses recursos para que a produção seja de curtas, de vídeos ou do cinema, no longa-metragem, ou seja, toda essa rica produção audiovisual mineira de forma descentralizada possa ser produzida a partir dos municípios. O selo reconhece as cidades que desenvolvem práticas para atrair e facilitar produções audiovisuais que estimulem o turismo e tenham como cenário e enredo Minas e sua identidade cultural. A ideia é mostrar que Minas são muitas. Foram 3 meses intensos, né, de um aprendizado muito rico, de um conteúdo muito rico e que, assim, importantíssimo para o município participar desse momento. Abriu esse lado do audiovisual que estava meio parado no município, sem incentivo até para os fazedores de audiovisual, né? Então trouxe aí para nós um grande incentivo, um grande ânimo para esse segmento. A seguir aqui no News tem a previsão do tempo. Você vai ver que campanha conscientiza sobre a prevenção ao câncer de intestino e a associação promove blitz educativa sobre o transtorno do espectro autista em Patos de Minas. Agora a gente fala de uma doença que provoca a morte de 20 mil pessoas por ano no Brasil. Os casos de câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal, vem aumentando no país e a campanha Março Azul Marinho conscientiza sobre a prevenção por meio da realização de exames. Durante a campanha, o Hospital das Clínicas fez num único dia 22 exames de colonoscopia. É quase o total dos exames que são feitos normalmente no mês. Os pacientes são encaminhados pelo SUS mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Depois de esperar por mais de um ano, Dona Nazaré finalmente conseguiu fazer o exame que identifica a presença de pólipos ou não nas paredes do intestino. Antes de prevenir, né? A gente cuida para que a doença não venha. É mais fácil você cuidar antes do que cuidar de tratar depois. Os pólipos podem ocasionar tumores. Hoje o câncer de intestino, ele é o segundo mais prevalente, né, tirando o câncer de pele, em homens e mulheres. Só fica atrás de câncer de próstata e câncer de mama. Então isso preocupa bastante. E é um câncer totalmente prevenível. Durante o exame a gente busca encontrar pólipos que são pequenas verruguinhas e essas lesões são benignas. A gente retira todos os pólipos que a gente encontra no exame. A questão é, esses pólipos começam benignos, mas eles vão crescendo ao longo do tempo e dali a 5, 10 anos eles podem se transformar em câncer. De forma que com o exame a gente corta o mal pela raiz, a gente previne o aparecimento do câncer. Depois que o paciente é sedado, a colonoscopia dura cerca de 20 minutos. No Hospital das Clínicas, o exame utiliza este aparelho de tecnologia japonesa de última geração para fazer a identificação e a remoção dos pólipos. As amostras, depois de recolhidas, são enviadas para serem analisadas em laboratório. O câncer de intestino apresenta poucos sinais em seu estágio inicial. Por isso, deve ser rastreado periodicamente, tanto nos homens como nas mulheres, a partir dos 45 anos de idade. E essa investigação ocorre basicamente por meio de 2 exames: a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Tem gente que acha que só quando tem um parente que teve câncer precisa fazer o exame. Não é. Todo mundo precisa fazer. Hoje em dia, assim, há muito sedentarismo, obesidade.
tabagismo, o excesso de bebidas alcoólicas, o tipo de alimentação também, consumo de muitos embutidos, né, carnes processadas, isso tudo aumenta as chances da pessoa ter o câncer. No próximo sábado, uma blitz educativa será realizada em Patos de Minas para tratar sobre o transtorno do espectro autista. A ação é promovida pela Associação Esperança Azul. No próximo dia 1º de abril, a Associação Esperança Azul, juntamente com parceiros, realiza uma blitz educativa em referência ao mês de conscientização sobre o autismo. Aqui ao meu lado, o Gilber Mota, que é coordenador da associação e vai explicar um pouco sobre os objetivos aí, inicialmente dessa ação. Gilber, então explica pra gente, né? Qual que é o objetivo inicial dessa ação, essa blitz educativa a ser realizada no próximo dia 1º? O mês de abril é o mês azul, é o mês destinado à conscientização do autismo. É o mês que a gente faz mais divulgação, isso não quer dizer que a gente não faça durante o ano, mas é o mês destinado especificamente para conscientizar as pessoas sobre esse transtorno, que infelizmente ainda é pouco falado, ainda é pouco discutido no meio social. Então o mês de abril é destinado à conscientização das pessoas que ainda não conhecem sobre o tema transtorno do espectro autista. Certo, você já me adiantava também que no dia 2 de abril é que se marca de fato nessa data aí de conscientização e aí ocorre todo ano. Mas a associação já inicia as atividades no próximo dia 1º de abril, nesse sábado agora. Para essa data, o que vai ser realizado? Sim, a associação, juntamente com outros parceiros, né, a ONDA, a Prefeitura Municipal, a CEMED e alguns outros, realizará nesse dia 1º uma blitz educativa. O nosso primeiro ponto de encontro será às 8 horas da manhã, na Avenida Paracatu, esquina com a Rua Nicésio Vieira. O segundo ponto será às 10 horas da manhã, na Rua Major Gotti, esquina com Olegário Maciel, e a atividade estenderá por toda a Rua Major Gotti, claro que sem atrapalhar o trânsito, com toda a organização, se estenderá até a Rua Major Gotti, esquina com a Rua Tenente Bino. Então todo aquele espaço ali será tomado com as divulgações, com a movimentação, para conscientizar as pessoas sobre o autismo. Só para a gente esclarecer um pouquinho sobre o que vai ser realizado mesmo, né? Serão distribuídos panfletos, conversar aí com esses motoristas que passarem pelo local, o que vai acontecer na prática mesmo? Isso, na prática nós vamos distribuir panfletos, nós vamos ter a presença de vários pais, várias mães, para aqueles que tenham dúvida, poder chegar até essas pessoas, conversar, perguntar, ter trocas de ideias, apesar de ser no trânsito, mas é um momento que dá para a gente sim conversar, passar orientações, os folders, os panfletos que a gente vai entregar tem bastante informação sobre o autismo e fazer uma movimentação, colocar o autista também na rua. Porque às vezes as famílias se isolam, as famílias ficam presas e a gente tem que trazer essas famílias para a sociedade. Então esse é um momento muito importante para ter, além da conscientização, trazer as pessoas que têm esse transtorno do espectro autista para a sociedade. Perfeito. Então vamos reforçar, o convite para o pessoal de casa que estiver assistindo e que passe ali pelas localidades no próximo sábado para que conheça um pouco mais desse trabalho, dessa ação que vocês vão realizar e sobre o tema também. Isso, nós queremos convidar a todos que participem conosco no sábado, dia 1º, na Avenida Paracatu, esquina com a Rua Nicésio Vieira, e na Rua Major Gotti, da esquina da Olegário Maciel até a esquina da Rua Tenente Bino. A presença de todos vai nos ajudar, vai ajudar a todos a conscientizar-se mais sobre esse tema, transtorno do espectro autista. Todos convidados. Perfeito. Então, só reforçando, o primeiro ponto é a partir das 8 horas da manhã, o segundo ponto ali é a partir das 10 horas da manhã. Quem estiver passando por essas localidades pode parar um pouquinho, conversar com o pessoal para saber mais a respeito desse transtorno, dessas pessoas mesmo e como lidar com tudo isso. A gente fica por aqui, eu volto com vocês aí no estúdio. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Obrigado, Paula. Vamos saber agora como é que fica o tempo para amanhã em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. A quinta-feira deve ser com calor, mas podem ocorrer instabilidades nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. Tendência de aumento na nebulosidade com possibilidade de chuva isolada, segundo os dados publicados pelo IMET.
A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Em João Pinheiro, de 20 a 35. Em Rio Paranaíba, de 21 a 32. Em Lagamar, a máxima prevista é de 34 graus. E em Guimarães, mínima de 20 e máxima de 32 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco, Ludmila Falcão preside mesa diretora da Assembleia Legislativa e em entrevista ao jornalismo da NTV, a deputada fala sobre diversas questões, inclusive as relacionadas à saúde. A deputada patense Ludmila Falcão, do Podemos, presidiu nesta quarta-feira a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na pauta do dia foram tratadas questões de interesse das pessoas com deficiência e também o apoio ao armamentismo, assuntos que pautaram os diversos pronunciamentos em muitos momentos. A primeira-dama de Patos de Minas e deputada estadual Ludi Falcão conduziu os trabalhos no plenário da Assembleia Legislativa durante esta 21ª reunião ordinária de 2023 na Casa de Leis. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 809 e 811 a 816 de 2023 da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Sala das Reuniões, 29 de março de 2023. Nesse mês de março, o presidente do Legislativo Mineiro, Tadeu Martins Leite, do MDB, de forma inédita, determinou que todas as 15 reuniões ordinárias no plenário da Assembleia seriam comandadas pelas deputadas que compõem a bancada feminina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Por falar no assunto, a jornalista Ludmila Bahia esteve no gabinete da deputada Ludmila Falcão, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Vários assuntos foram abordados, como projetos para a área da saúde, com o retorno dos serviços cardiológicos pelo SUS para Patos de Minas, por exemplo. Também sobre o aumento de 300% no salário do governador Romeu Zema e do secretário. Ludmila Falcão, deputada estadual, hoje a NTV vem até o gabinete para saber um pouco mais de como é que tem sido essa vivência como parlamentar de Minas Gerais. Ludmila, obrigada pela receptividade. Eu que agradeço poder estar falando aqui com o povo da minha terra, podendo falar aqui com o pessoal da nossa região. Muito obrigada por vocês estarem aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dentro do meu gabinete. A gente sabe que entre os deputados há grupos, há elos. Qual é o grupo da Ludmila Falcão? Justamente, dentro da Assembleia Legislativa nós temos hoje 3 blocos, né? Eu estou no bloco de apoio ao governo do estado, onde eu tenho aí uma admiração especial pelo nosso governador Romeu Zema e também por todos os seus secretariados. E nós estamos ali fazendo com que Minas Gerais avance cada vez mais. Falando em governador Romeu Zema, a gente sabe que a Assembleia apresentou um PL agora de aumento do salário do governador, dos secretários, de quase 300%. Como é que você se posiciona a respeito disso? E também não abre brecha para a discussão do aumento salarial dos servidores do Estado de outras áreas, que é uma demanda grande, né, da área da saúde, educação, segurança pública, por exemplo? Justamente, nós estamos em discussão sobre esses temas, né, mas é importante a população saber que o governador do Estado de Minas Gerais, que é o maior salário dentro do governo, ele recebe R$7 mil. Então, nada mais justo, se você quer ter dentro dos seus secretariados, secretários técnicos, profissionais e não políticos, que você os remunere de acordo com o que o mercado está propondo, né? Então, por isso que veio esse projeto de lei, que agora vai ser estudado pela Casa, e se Deus quiser, nós estaremos aprovando ele, juntamente com o que nós precisamos analisar sobre os servidores públicos também, que merece ser valorizado. Uma área que precisa de um olhar, de um avanço, é a área da saúde, justamente da qual você faz parte da comissão aqui na Assembleia Legislativa. E a nossa região, ela é uma região carente com relação a serviços, com relação à prestação de serviços em várias áreas. Como que você tem olhado para isso? Já tem projetos destinados para aquela região que necessita de ampliação
e cuidados na área da saúde. Justamente, Ludmila, você tocou num assunto que eu posso dizer que é um dos meus preferidos, que é a saúde da nossa região. O governo Falcão fez com que a nossa região se estruturasse na questão da saúde, com 34 milhões para expandir o hospital regional. Em 2017, nós perdemos a habilitação de cardiologia. Ontem mesmo eu estive reunido junto com o prefeito Falcão, no gabinete dele em Patos de Minas, conversando com São Sebastião do Paraíso, né? Porque é uma cidade que atende toda a nossa região quando nós estamos falando de tratamento cardiológico, e agora nada mais justo do que, com a força de uma parlamentar, retomar esses atendimentos cardiológicos para a Santa Casa. Pois é, sobre o salário do governador, o governo informou por meio de nota ao jornalismo da NTV que durante o primeiro mandato, Romeu Zema doou mais de 400 mil a instituições de caridade, soma do valor integral do seu salário no período. Em relação ao projeto de lei que prevê o reajuste salarial, a nota diz que atualmente o salário do governador é de R$ 10.500 por mês e dos secretários de R$ 10 mil, destacando que são os menores valores para as funções no Brasil, estando congelados há mais de 15 anos. A nota ainda afirma que a remuneração é incompatível com a responsabilidade. Em instantes você vai ver que a FPM lança novidades em pós-graduação na área de gastronomia. E na segunda parte da entrevista com Ludmila Falcão, a deputada fala sobre a recuperação de estradas, projetos para desburocratizar o setor do agronegócio e também sobre família. A FPM lançou mais uma novidade, desta vez relacionada à pós-graduação na área de gastronomia. A faculdade conta com uma excelente estrutura e não é necessário que o aluno tenha se graduado na mesma disciplina. A FPM está com uma novidade no curso de gastronomia. O curso, que se diferencia no mercado, além de ter duração de 2 anos, conta com a cozinha padrão internacional para o melhor aprendizado dos alunos. Para quem desejar ingressar, um vestibular online está previsto para o fim de junho. Aqui na FPM, a nossa graduação de gastronomia funciona durante 2 anos, é um curso tecnólogo. Ele é um curso muito gostoso de fazer. A gente tem a melhor estrutura de Minas Gerais, como vocês podem ver aqui, mas ele é um curso também focado em gestão. Então a gente forma pessoas que estão querendo empreender, que também podem ser gestoras de outras empresas, né? Não é o foco de apenas ser um cozinheiro. Então, muita gente procura a gente querendo aprender a cozinhar. Claro que tem as partes técnicas, mas o curso de gastronomia vai muito além disso. A grande novidade é uma nova pós-graduação em panificação e confeitaria, que pode ser feita por qualquer aluno com ensino superior completo, independente do curso. Então, como a gente tem muitos alunos que gostam de confeitaria e panificação, nós desenvolvemos essa nova pós, que são nesses assuntos, e a gente quer trazer professores de fora para acrescentar ainda mais na nossa pós. A pós-graduação está prevista para iniciar em abril. Quem quiser se inscrever, basta entrar em contato com o número 34 3818 2325. Além de ligação, o contato também recebe mensagens via WhatsApp. A nossa pós, ela funciona em 12 módulos, então a aula é uma vez por mês, numa sexta à noite e no sábado de tarde e de manhã, e durante 12 meses. A FPM também conta com curso de extensão, para quem desejar obter o aprendizado em um menor tempo. Como o nosso curso de graduação é um curso mais intenso, a gente também oferece cursos de extensões para quem está procurando, às vezes, uma aula, por exemplo, de massas, de risoto, de saladas. No nosso próximo semestre, a gente também vai oferecer esses cursos. E se alguém tiver interesse em um tema novo, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode oferecer também. Aprender a cozinhar ou ter uma profissão nesse setor com uma estrutura tão bacana, né? Enche os olhos e deixa um sabor no ar, né? De aprendizado, né? E, claro, pelas delícias que você pode produzir. Olha, na segunda parte da entrevista realizada pela jornalista Ludmila Bahia com a Ludmila Falcão, a deputada também falou sobre recuperação de estradas e também sobre projetos para desburocratizar o setor do agronegócio e ainda sobre família. Uma demanda muito frequente é com relação à rodovia. A gente vive e presencia o desmazelo com muitos trechos de rodovias em Minas Gerais. A BR-365 é uma delas, no trecho ali Patos de Minas,
até patrocínio. A senhora pretende atuar também junto ao Estado, junto à União, unindo forças com outros políticos para atender essas questões que precisam de uma atenção especial? Com certeza. Além da Comissão da Saúde, eu também sou integrante da Comissão do Agro. E nada mais justo para todos os nossos agricultores que eles escolhem sua produção. E isso passa por uma trafegabilidade de acordo, né? E é um compromisso do governo e do Estado, dentro dos 30 mil quilômetros que existe malha viária em Minas Gerais, recapear e reconstruir 8 mil quilômetros nesses 4 anos que nós temos agora pela frente. E nada mais justo, como nós falamos aqui mais cedo, do que unir forças com outros parlamentares. Nós estaremos criando agora a Frente Parlamentar do Alto Paranaíba, a Frente Parlamentar do Noroeste, porque quando a gente chega no governo do Estado com vários parlamentares que pensam em conjunto, nós sabemos que nós somos atendidos de outra forma. Em relação a 365, Ludmila, é bom salientar que já começaram as manutenções, né? E que a empresa contratada está contratando pessoas para que está fazendo essa manutenção, para que a gente consiga fazer com que essa trafegabilidade aconteça da melhor forma possível. Com relação ao agronegócio, nossa região, Alto Paranaíba, Noroeste, boa parte do PIB se assenta no agronegócio. Quais são os projetos para esse setor? 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais encontra ali no Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais. A gente sabe que todas as decisões que impactam no agro têm que passar diretamente pela Assembleia, né? Nós sabemos os grandes entraves que existem, principalmente na área ambiental. Então a gente precisa estar em conexão ali com a CEAPA, com a CEMAD, para que a gente consiga fazer esses desentraves, que a gente consiga que o agro avance cada vez mais. Então são muitos projetos, graças a Deus, desde a agricultura familiar até também essa desburocratização, para que o nosso produtor rural consiga trabalhar sem o Estado atrapalhar. Agora, para a gente entender um pouco mais da Ludmila família, como é que tem sido administrar isso tudo, até porque foi uma pergunta que eu te fiz de quando você foi eleita, essa ligação Patos, Belo Horizonte, como é que ficam os filhos, o marido? Eu lembro como se fosse agora da resposta que eu te dei. Eu falei assim, Ludmila, é peculiar das mulheres nós fazermos várias coisas ao mesmo tempo bem feito. E hoje a resposta que eu te dou é o seguinte, o orgulho dos meus filhos está superando a saudade e a minha ausência. Então hoje meus filhos sabem do trabalho que eu faço, eles me acompanham, eles são meninos que olham e sabem que o poder de transformar a vida das pessoas aqui, gente, inclusive ele tem um pedacinho deles aqui comigo sempre, esse olhar do Dudu e do Lucas na minha posse, foi lindo, e eles sabem que esse poder de transformar a vida das pessoas, ela exige muito trabalho, e então eu faço isso com muito gosto. Dói ficar ausente? Dói, não é fácil, não. Eu sou uma mãe toda agarrada, que durmo com meus filhos, que sinto saudade e falta do cheiro deles, mas eu estou cuidando de muitas outras crianças que precisam da Lud e de muitas outras famílias que precisam da Lud. Vocês podem contar comigo. Eu deixo um pouquinho minha família de lado para cuidar de outras famílias. Bom, atrás, aqui a gente tem pedacinhos de Minas Gerais, retratados em templos religiosos. O que significa isso aqui para você? Meu número, para quem não lembra, vou relembrar vocês, 19123. E esse número me marcou muito e vai me acompanhar aí para o resto da minha vida, porque foi a minha primeira eleição. Então aqui tem as 19 igrejas que eu mais fui votada em Minas Gerais. E todas as vezes que eu visitava uma cidade, eu fazia questão de entrar na igreja e fazer o nome do Pai, pedir proteção para mim, para minha família, para todas as pessoas que estavam me acompanhando e também agora, né, para que me consigam me dar sabedoria para fazer um grande mandato. Então, quando eu estou aqui na minha diversidade, com problemas, eu olho aqui, isso me traz uma paz. Então, tem igrejas que eu casei, a matriz de Patos de Minas, igreja que eu fui batizada ali de Guimarães, igreja que eu fui crismada de Carmo do Paranaíba,
e espero que tenham mais igrejas aqui que eu possa estar pintando e trazendo um pedacinho da nossa Minas Gerais, nosso Alto Paranaíba e Noroeste aqui para dentro desse gabinete, até porque o gabinete 212 está sempre de portas abertas para receber toda a nossa Minas Gerais com muito carinho. Ludmila, eu te agradeço a atenção, que essa visita seja a primeira de muitas e que a gente continue esse diálogo para que as pessoas conheçam mais e entendam e acompanhem também o trabalho de uma deputada. Eu que agradeço o carinho e o respeito, vocês estarem vindo aqui me entrevistar, uma empresa que eu admiro muito, um grupo que eu admiro muito. Então, tenham sempre o Gabinete 212 de portas abertas para vocês, assim como eu tenho certeza que a NTV estará de portas abertas para me receber também. Agora a gente mostra a reclamação de uma aposentada de Patos de Minas que reclama do valor da conta de água da Copasa, que, segundo ela, cada mês vem subindo mais. Sônia Soares reside no bairro Jardim Andradas, em Patos de Minas. Os talões de água vêm cada vez tendo um aumento. Nisso, ela procurou a Copasa, que chegou a trocar o hidrômetro. Porém, os valores continuaram subindo. Para o mês de abril, a conta de água dela veio cobrando R$ 405,89. A cobrança em cima da taxa de esgoto foi no valor de R$ 172,11. A conta cada mês é um preço, né? E então a minha eu pagava 200 e pouco, quer dizer, dobrou, 400 e tanto, né? O que eu acho mais absurdo também é esse taxa de esgoto. E eu não sei onde reclamar, não sei onde falar, se é PROCON ou onde que é. Você vai na Copasa, eles te enrolam lá e falam que é isso mesmo. As pontinhas lá e mexe lá. Não, é esse mesmo. E aí, aonde você procura? Não somos muitas pessoas na casa, eu nem lavo mais o meu quintal, reaproveito a água da máquina, lavo roupa no tanquinho e põe só para enxaguar. E eu não sei por que trocaram o hidrômetro esses dias e parece que foi mais caro. Em vez de baixar, que talvez pensar, agora vai mais barato, porque o hidrômetro estava estragado, né? E pelo jeito não. A conta vem para você pagar, você está num mês, aí vem para você pagar no outro mês que nem venceu ainda. Essa aqui, por exemplo, ela é do mês de abril. Hoje é 27, né? 28, né? Então, quer dizer, como que eles fazem essas contas? Eu não entendo isso. Que a luz vem no mês certo, né? Agora, eu acho exorbitante esse preço dessa água. A mulher se diz indignada com a empresa. Essa Copasa devia ter saído daqui há muito tempo. Cada mês que vem a conta é dobrado. A conta é mais cara. Cada mês. Parece que quanto mais você gasta, menos ela vem mais o preço, sabe? É impressionante. Sônia é aposentada com um salário mínimo. Ela pede providências, pois o valor da conta de água equivale a 1/3 do salário dela. Eu quero uma providência, que o prefeito vê alguma coisa, a Copasa fala alguma coisa. Por que está vindo tão caro? Por que está acontecendo com essa taxa de esgoto caríssima, né? Que um aposentado tem que pagar uma conta de água de 400 e tantos reais, não é brinquedo, não. Eu sou aposentado do Estado. O Estado ganha uma miséria, né? Uma miséria. Eu sou técnico de enfermagem. A minha vida inteira, mais de 30 anos trabalhando. Quanto que a gente ganha? Faz uma ideia. É pouquíssimo meu salário, né? Então agora que o menino terou 20 anos, começou a trabalhar, deu dengue, tá aí de cama. Talvez perde até o emprego, né? Porque quem tá recente, então os outros é menor. Então eu quero uma providência. O prefeito falou que ia tirar essa Copasa daqui, como é que é? Não vai tirar ou não vai? Vai continuar com isso aí? Até quando? Pois é, por meio de nota, a Copasa informou que, de acordo com os dados do sistema, o consumo de água deste referido imóvel está dentro da normalidade. Mas aí a moradora reclama do valor excessivo, né, do custo que tem sido essa água para ela, água e esgoto. Questões que já foram discutidas na Câmara, questões que já foram aí discutidas pelo prefeito, na prefeitura, já foram aí diversos acenos, né, com relação a esses gastos que a população de Patos de Minas tem com a Copasa, com relação a outras situações, tratamento de esgoto. Enfim, esse é um custo que a população passa e espera medidas para ver de que maneira isso possa ser resolvido. E agora nada. O NTV News termina. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.